Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, transmitiram um programa muito bom na Web Rádio Cristo Consolador. Mas antes de falar do programa, eu gostaria de lembrar a você, irmão e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que lhe convidamos para este programa, o programa Espiritismo e Atualidade, Kardec, o Codificador. Apresentação de Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Bom, dispensa comentário. Vamos ao programa. Muito boa noite, nossos queridos ouvintes, nossos internautas, queridos companheiros da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, do nosso movimento espírita aqui da nossa cidade, a nossa querida São Sebastião do Rio de Janeiro, dos demais estados do Brasil e também pelo mundo, né, Silvia? Que nós com certeza temos aqui muitos companheiros que estão conosco de outros países também. Silvia, muito boa noite, querida, tudo bem? Tudo ótimo, Cosme. Boa noite aos nossos ouvintes, né? A todos eles que estão nos acompanhando aqui no nosso programa Espiritismo e Atualidade. É muito bom estar com vocês aqui para mais um programa, né? Especialmente no dia de hoje, né, Cosme? Que para nós espíritas é um dia muito especial. Muito especial, especialíssimo, né? Que dia é hoje, Silvia? Hoje é dia 3 de outubro, Cosme, aniversário de Kardec. Allan Kardec, codificador da nossa querida doutrina, né? Só hoje, isso, né, Silvia? Só isso, né? Só isso. Hoje, se eu não estou enganada, são 217 anos, né? Se eu não estou enganada, né? Do nascimento de Allan Kardec, né? Que não nasceu Allan Kardec, né? A gente vai falar sobre isso no programa. Exatamente. Com certeza. Mais uma transmissão aqui, né? Graças a Deus, ao vivo, né, desse programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, que graças a Deus tem assim, feito muitos programas de boa qualidade, chegando essa mensagem da doutrina espírita a muitos corações, realmente é uma satisfação. Graças a Deus. Cosme, temos vários amigos aqui online, eu vamos dar boa noite a todos, não é? Espero que a gente consiga, né? Graças a Deus, e depois então a gente parte para a nossa de abertura, porque essa é uma web rádio espírita, esse é um programa espírita, e nós temos esse hábito, né, de iniciar todas as nossas transmissões com uma prece pedindo aos amigos espirituais que nos amparem, que nos protejam, que nos intuam na realização de mais um programa. Mas vamos falar para os nossos ouvintes aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. Nós temos a nossa querida Eronides. Oi, Eronides, boa noite. Que bom que você está aqui. Bom estudo a todos e todas, com certeza. Nós, né? Exatamente. Nosso amigo João Santana, sempre aqui conosco, né, João? Boa noite, meu querido. Boa noite, querido. Nossa Eliane Gomes. Oi, Eliane. Boa noite, minha querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Eliane. Minha amiguinha Vera Parente. Oi, Vera. Como você está, minha querida? Minha amiga Rosana Dias também. Que bom, querida, que você está aqui. Deixa eu rolar aqui a barra. Beijo, Rosana. Para todo mundo. Estamos aqui com a Lourdes de Loboda, que é a irmã da Glória, né? E ela voltou, Lourdes, né, Silvia? Que bom, né? Exato. Que bom, Lourdes, que você está aqui. Seja bem-vinda, querida. Nossa querida Sueli Ferreira. Boa noite, Sueli. Que bom que você está aqui. Sueli sempre conosco. Queridíssima Clemilda. Oi, meu amor. Que bom você estar aqui conosco. Clemilda, né? Que bom. Beijo, Clemilda. Pois é. Ângela Silva. Oi, Ângela. Que bom que você está aqui, querida. Meu amigo Evandro. Que bom, Evandro, que você está aqui conosco também. Luzia Santiago. Querido. Boa noite. Conosco, Luzia, né? Um beijo, querida. Nosso querido irmão João Carlos. Oi, João.
Que bom que você está Olá, aqui, João, querido. como vai? Que bom tê-lo aqui. Um abraço, querido. Amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, querida. Que bom que você está aqui, né? Parabéns ao aniversariante Luz do dia de hoje, né? Com certeza. Com certeza. Minha irmã Moadira Mara. Oi, Moadira. Que bom que você está aqui conosco, né? Um beijo, Madira. Minha Elaine Baima. Oi, Elaine. Que bom que você está aqui também, querida. Muito bom tê-la aqui. Obrigado, Elaine. Eliane Fonseca. Minha querida Kátia Moreno também. Oi, Kátia. Beijo, Boa Kátia, noite. Eliane. A Kátia estava me dizendo ainda há pouco que ela estava sem luz, né, no bairro dela, que aqui no Rio de Janeiro hoje está assim com muita chuva, né? Em várias localidades, muita chuva, muito vento. E onde a minha querida Kátia mora, estava sem luz. Ela está assistindo pelo celular enquanto a bateria permite, né? Se Deus quiser, vai dar, Kátia. Se Deus quiser, vai dar, né? Se Deus quiser. A nossa querida Maria da Glória, Sloboda também. Oi, Glória. Que bom que você está aqui, querida. Um beijo, Glória. E o João está nos dando uma mensagem, né? 3 de outubro, desencarnação de Francisco de Assis e nascimento de Kardec, né? Exatamente. Nosso querido pobrezinho de Assis desencarnou em 3 de outubro. Minha querida amiga Arlene. Oi, Arlene. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite a todos, bom estudo. Beijo, com certeza. Graças a Deus, né? Bom, meus queridos, enquanto não chega mais alguém, né? Mas assim que chegar, a gente vai falando. Vamos então convidar a todos para se unir a nós nessa pequenina prece de abertura que eu vou pedir ao meu amigo Cosme que faça por nós. Cosme, meu querido, por favor. Com certeza. Vamos então fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos aqui dessa transmissão. Amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de todos aqui estarmos reunidos em seu nome, através dessa rádio Cristo Consolador. E para mais uma transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade. Possamos nós, Senhor, estarmos aqui de boa vontade, com os nossos corações abertos, para que os benfeitores responsáveis por essa rádio, os nossos amigos espirituais, estejam presentes em nossos lares, ao nosso lado, para que nós possamos absorver aquilo que será divulgado, estudado, transmitido, para que nós possamos nos melhorar como espíritos imortais que nós somos. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de celebrarmos, mais uma vez, a memória do nosso codificador Allan Kardec. E obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Exatamente, Cosme. Graças a Deus que assim seja, né? Vamos pegar aqui o nosso evangelho e abrir assim ao caso, né? Para ver uma pequenina passagem. E vamos ler um trechinho do capítulo 8, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Né? Vou ler um pequenino trechinho. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos, como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores mais só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender que por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Né? É muito interessante, né? Realmente, o mal existe em virtude da nossa imperfeição, né? Quando nós deixarmos de ser tão imperfeitos, o mal não existirá mais, né? Existe, mas é uma opção, né? Uma opção nossa. O homem não tem obrigação de praticar o mal, né? Ainda bem. Vamos lutar para cada vez fazermos menos mal, né? Exatamente. A nossa querida amiga Ângela Coutinho. Oi, Ângela. Beijo, Ângela. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? E a Arlene, lembrando a todos, sempre a Arlene lembra aos nossos ouvintes, não esqueçam de dar os likes, né? Com certeza, nós pedimos muito a vocês, né? Que se vocês gostarem da nossa programação, que por favor, né? Coloquem lá o seu like e nos ajudem também na divulgação da nossa web rádio. Quanto mais pessoas inscritas nós tivermos na nossa web rádio, né?
melhor será diante da plataforma do YouTube, que nos dará mais subsídios, né? Mais recursos para a divulgação da nossa querida doutrina. E quanto mais pessoas conhecerem a doutrina, melhor, né? E esse é o nosso objetivo. Não é nenhum outro além da divulgação do Evangelho de Jesus, não é? Da nossa querida doutrina espírita. Mas e aí, Cosme? Nosso tema de hoje, qual é? Diga aí. Allan Kardec, o codificador. Interessante, né, Silvia? Muito, no dia do seu aniversário, né? No dia do aniversário. 217 anos, não é isso, Silvia? Exatamente, 217 anos, uma vez que Kardec reencarnou, né? Em 1804, né? Então, são 217, exatamente, né? 217 anos. 217 anos da reencarnação, da última reencarnação de Allan Kardec entre nós, não é? E aí é muito interessante, Cosme, nós estávamos até conversando um pouquinho, antes de iniciar o programa, sobre quem teria sido Kardec, esse espírito, não é? Que foi, a quem foi atribuída uma missão tão importante, que foi a missão de trazer para a humanidade a terceira revelação de Deus. Não é? A primeira revelação esteve a cargo de Moisés, a segunda revelação a cargo de Jesus, né? Nosso querido mestre, governador do planeta, e a terceira revelação esteve a cargo, né? Está até hoje a cargo dos espíritos superiores, que são os propostos de Jesus e de Deus, não é? Mas era necessário que alguém, né, compilasse todas essas mensagens, todas essas orientações que os espíritos do Senhor trouxeram para nós e disponibilizasse, né? Porque senão elas ficariam muito esparsas, nós não teríamos como ter acesso a elas. Era preciso que alguém reunisse todo aquele material, não é? E formatasse, vamos dizer assim, desse um formato a toda aquela mensagem. Por isso que nós não dizemos, não é, Cosme, que Kardec trouxe a terceira revelação de Deus à humanidade. Kardec arrumou a casa, né? Kardec, como a gente fala, codificou a mensagem, porque quem trouxe a terceira revelação de Deus à humanidade foram os espíritos, né? E nós temos aqui, eu adoro essa passagem, me permita lê-la, Cosme, que é a introdução, né? A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho paixão, verdade, né? Esse prefácio maravilhoso que diz tudo, né? Que diz tudo sobre isso. O prefácio eu vou ler, né, para todos, e é muito lindo esse prefácio, né? Eu sempre gosto de falar nele. Então, é o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. É do mar, né, Cosme? Com certeza. Esse prefácio, né? E esse prefácio do Evangelho
Evangelho nos diz tudo, né? Exatamente, nos diz que são os Espíritos do Senhor, os Espíritos do Senhor que nos trouxeram a mensagem. E eu gosto também de pensar muito numa coisa, sabe, Cosme? Moisés esteve entre nós naquele momento da evolução da humanidade, né? Naquele momento específico, naquele nível evolutivo em que nós estávamos, e nos trouxe ali os 10 mandamentos, né? Recebidos mediunicamente no Monte Sinai, e era Moisés, uma pessoa, né? Depois nós tivemos o Cristo maravilhoso, que trouxe o Evangelho, né? Na segunda revelação. Então, sempre assim, personalidades únicas, né? Moisés, depois Jesus. Mas a terceira revelação, ela tem uma característica muito singular. Não foi trazida por uma individualidade, mas por diversos espíritos, e não parou, né? Porque nós, ainda hoje, todos os dias, e por muito tempo, nós recebemos mensagens, orientações dos espíritos do Senhor, todos os dias, em todos os quadrantes do universo, né? Em todos os pontos aqui do nosso planeta, tem sempre uma casa espírita onde mediunicamente está se estabelecendo essa comunicação, né, entre encarnados e desencarnados para nos orientar, né? Então é muito bom saber, como Jesus falou, né, Cosme? Pedirei ao Pai que vos mande um Consolador que ficará convosco para sempre, né? E o Consolador prometido está aí, né? Conosco para sempre. É muito bom. Não, isso é muito interessante quando a gente vai falar da vida do codificador, né? Por que a gente escolheu esse título codificador? Porque você abriu, Silvia, muito brilhantemente, como sempre, falando que, na realidade, essa terceira revelação ela não vem consumada numa pessoa, né? Mas sim no conjunto, né? Na pleiade, no grupo de espíritos, né? De homens que viveram aqui na Terra e que trazem, através das suas experiências, as informações vindas do plano espiritual. E então, só que precisava, de fato, alguém para poder fazer essa coordenação. E essa coordenação nos traz exatamente aquilo que a gente está comemorando hoje, esses 217 anos do nascimento do nosso querido Allan Kardec, o mestre lyonês. Agora, é interessante a gente fazer uma reflexão, o porquê isso, de onde surgiu esse espírito? E por que Kardec é tão importante para nós? Eu acho que todos nós espíritas, e não espíritas também, temos que enxergar em Kardec a figura de um homem muito indômito, destemido, porque ele abandonou basicamente tudo aquilo que ele vivenciava na sua época para poder abraçar de vez essa codificação que nós temos nos dias atuais. Então, eu gosto muito, Silvia, quando eu me recordo que o nosso querido Chico Xavier, o nosso saudoso Chico, né, ele sempre, nas datas de comemoração do aniversário de Kardec, ele se dirigia a um centro, a uma casa. Normalmente ele é São Paulo, né, mais novo, né? E sempre ele fazia uma palestra e ele sempre dizia que ele não tinha palavras para poder agradecer a Kardec aquilo que Kardec nos trouxe. E que talvez ainda não tenhamos o entendimento correto dessa mensagem tão valiosa que é esse Consolador prometido, que é o Espiritismo. Agora, quando a gente faz uma busca na linha do tempo, na história, a gente vai entender exatamente o porquê Kardec. Quando Jesus faz a sua pregação, né, anuncia o reino de Deus, o reino dos céus, lá na Palestina Antiga, né, há mais de 2000 anos, ele não tinha terminado o seu trabalho. Tanto que esse momento, essa passagem que a Silva relembrou para nós aqui, é naquela quinta-feira, né, quando Jesus se reúne com os seus ali discípulos, né, e fala que ele teria que já partir, mas que rogaria ao Pai para enviar um Consolador prometido. Então, Jesus sabia que a missão dele era uma missão que estava chegando ao final, mas ele deixaria ali as bases para aquilo que ele comentou fosse disseminado, difundido. E aí a gente sabe muito bem que esse cristianismo, né, porque Jesus, o Cristo de Deus, o enviado, o Messias prometido, ele não instituiu religião nenhuma. Porém, os cristãos eram perseguidos por quê? Porque verdadeiramente aquilo que Jesus falava atingia os corações, dava um pouco mais de esperança àquele povo tão sofrido, tão deserdado daquelas autoridades que não fazia nada pelas pessoas.
não existia assistência social. Uma doença, um resfriado, as pessoas morriam de fato. Se você não pudesse encontrar alguém que lhe abrigasse, que lhe desse um prato de comida, você dormia na rua e morria de fome. Então, quando Jesus diz que Deus tem uma proposta valiosa para cada um de nós, ele está, na realidade, trazendo que importância às nossas vidas, independente de quem quer que seja e da sua colocação nessa pirâmide social. Então, quando ele parte, os apóstolos eles ficam meio atônitos, né? Não sabem o que fazer. Tanto que Jesus tem que voltar, né? Mas ele já havia informado que voltaria no terceiro dia. E nos Atos dos Apóstolos a gente observa Jesus, alguns pesquisadores dizem que ele aparece 10 vezes, 11 vezes, 13 vezes, não importa, mas ele volta. E ele resgata todo aquele messianato dele para que aqueles já ali apóstolos entendessem qual era o motivo da sua pregação, para que eles não temessem nada. E, de fato, eles começam a entender que a morte não existia, porque o mestre amado havia voltado. E esse cristianismo de perseguido que era, né, e a gente sabe muito bem que no primeiro século, principalmente os grandes imperadores romanos, principalmente Domiciano, né, que tem um reinado como Tibério bem grande, de 15 anos, né, Domiciano vai de 81 até 96. E ele emprega uma perseguição muito forte, matando as pessoas, né, os cristãos, e independente de quem quer que fosse. Podia ser um romano convertido ao cristianismo, podia ser um judeu convertido ao cristianismo, não importa. Não importava quem era. Se assumisse que era cristão, morreria. E a gente sabe muito bem que esse imperador ele é filho do Vespasiano. Vespasiano César é o pai de Tito, né? Que é aquele general que invade Jerusalém e faz aquele cerco de 3 anos lá e destrói, né? Aquilo é uma destruição geral. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa a esse respeito, mas são 3 anos e meio que eles esperam os judeus ficarem combalidos com fome e depois eles entram já arrasando tudo, tanto que Jesus havia falado para os discípulos que não restaria pedra sobre pedra. Os romanos não conseguiram entrar. O que eles fizeram? Fizeram trincheiras e esperaram eles morrerem de fome. Uma hora eles vão sair. E aí foi assim, o cerco foi de 66,5 até o ano 70. Em 70, Tito consegue entrar e ele arrasa, acaba com tudo. Então, a gente vê que, nitidamente, com o templo derrubado, a gente sabe que os judeus ficaram perdidos, né? Foram mais de 1 milhão de judeus mortos, mais de 1 milhão de judeus vendidos. O Flávio Joséfo diz que tinham 3 milhões de judeus ali dentro, né, em Jerusalém. Eu acho uma quantidade muito grande, mas muitos judeus ficaram porque era tempo da festa pascal. Então, como o Tito vinha já com as suas legiões arrasando a Palestina, destruindo todas as cidades, muitos ficaram porque ouviram falar, né, que estava havendo essa destruição. E aí ficaram lá dentro. Só que os romanos não entraram, mas esperaram a comida acabar, a água acabar, a doença disseminar para eles entrarem e destruírem tudo. Então, no primeiro século, você vê que Domiciano acaba em 96, né? O primeiro século é um século muito complicado. No quarto século, né, quando a gente tem o imperador que vai verdadeiramente assumir que o Roma, né, o Império Romano vai ser cristão, ou seja, liberar para que as pessoas pudessem, de uma certa forma, praticar essa religião, a gente vai ter aí sim algumas situações de grandes modificações daquele cristianismo que Jesus acreditava. Por quê? Vão entrar... Oi. É interessante você falar que nessa questão no século IV, né, foi uma coisa, foi bom e ruim, né? Foi bom porque pararam de perseguir e matar os cristãos, mas, ao mesmo tempo, foi muito ruim para o cristianismo, que perdeu toda a sua essência, né? E que passou, exatamente, a partir daí, a ser a mensagem do Cristo, a partir desse momento em que resolveu, né, cansado de tentar exterminar cristãos que não acabavam nunca, né, ele acabou se juntando até por uma decisão política, né, declarando Roma
um império cristão, né? Mas a partir daí que é uma confusão, né, Cosme? Exatamente, mas é aí que eu quero chegar, porque Roma tinha muitos inimigos. E um dos inimigos de Roma eram os gauleses. Os gauleses eram inimigos de Roma. E os gauleses tinham um entendimento de religião, de vida após a morte, que era completamente diferente, né, dos romanos. E apesar deles já estarem recebendo as informações a partir de Justiniano para virar esses cristãos, mas mesmo assim. Então a gente começa a entender que esse cristianismo que foi deturpado por causa dos enxertos, né, de vários desses povos gentios, vamos colocar assim, né, que foram adentrando esse cristianismo e foram trazendo as suas culturas para ele se modificar, e começou, Silvia, os enxertos das autoridades, o clero, né, começou a criar a questão das inquisições, dos papados, todas essas coisas que, de uma certa forma, foi crescendo durante o crescimento do cristianismo. Então, como a gente tem ali, é aí que eu quero entrar sobre a questão do Kardec, para começar a trabalhar, já pensar nesse espírito lá na Gália, porque a gente sabe muito bem que lá naquela sessão, na casa da senhorita Pleine Maison, um espírito se manifesta, que é Zéfiro, e informa para Allan Kardec, né, ali até então Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele havia sido um sacerdote druida na Gália. Exato. E os gauleses eram inimigos dos romanos. Não sei se vocês sabem daquele personagem de histórias em quadrinhos, Obelix, né? Asterix e Obelix, que é uma história em quadrinhos que a gente vê isso nitidamente. Então, o Kardec estava inserido dentro dessa sociedade. Ele já tinha uma concepção de vida, né, após a morte. Os gauleses, eles eram muito compenetrados nesse sentido. E aí a gente percebe nitidamente que a nossa relação com o codificador é muito antiga. Só que o Kardec ali, como sacerdote druida, não é a sua encarnação mais importante antes dele se transformar nesse codificador. Nos relata Chico Xavier que Allan Kardec ele veio a ter uma encarnação na Tchecoslováquia no século XIV, em 1369, quando ele nasce Jan Hus. Jan Hus era um reformista. Exatamente, exatamente. A antiga tinha começando a criar as bases para a reforma, porque a reforma só chega no século XVI com aquelas reivindicações de Martinho Lutero na Alemanha, que é Boêmia, né? Até então é Boêmia, quando ele vai colocar lá na igreja de Westminster os 80 e poucos artigos de reivindicação. Ali que começa a reforma, ou seja, no século XVI. E esse espírito, Allan Kardec, já está no século XIV, como Jan Hus, morrendo na fogueira, porque ele já estava começando a mexer com aquela questão do clero. Como? Você não está aceitando o que a gente prega, não é dessa forma? E ele morreu queimado vivo, renegando aquelas informações. E tem uma passagem interessante, Silvia, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando também, naquele livro Diálogos e Recordações do nosso querido Carlos Alberto Braga, ele fala que quando ele já está para morrer na fogueira, Hus, em tcheco, significa pato ou ganso. E aí ele diz que eles estão matando Hans naquele momento, que era o pato ou o ganso, mas que viria um cisne que voaria muito alto e que eles não poderiam pegar mais tarde. Exatamente. Então vejam como... E aí a gente vê ele desencarnando dessa forma, de morte violenta, porém com uma incumbência no plano espiritual para retornar, para continuar a sua trajetória. E aí surge, lá no século XIX, naquele ano de 1804, que, por sinal, por coincidência ou não, coincidência a gente sabe que não existe, é o mesmo ano que Napoleão III está sendo... Napoleão III não, o general Napoleão, o primeiro, está sendo coroado, quer dizer, coroado não, está se coroando, né? Auto-intitulando imperador. Exato. É ali naquele momento. E é onde Kardec está chegando. Então, vejam. E a gente sabe que Napoleão era Júlio César.
o romano. A Caminho da Luz nos mostra isso. Olha o gaulês de novo, reencarnando junto com o romano. O romano. Então veja como é que as coisas elas não são por acaso. Tem toda uma... Existe uma trajetória espiritual muito bem planejada para que tudo isso aconteça. Era a oportunidade de Júlio César se redimir. Era a oportunidade para ele se redimir, como Napoleão. Só que Napoleão se perde também, com poderio, de novo. Orgulho, a vaidade, desejo de então, poder, veja, né? E aí é que surge, Silvia, essa questão da onde sai esse espírito, né? Que é nosso querido Allan Kardec, o professor Hipólito, como é que ele vai surgir no século XIX. E essa história eu acho que é interessante quando você vai linkando uma coisa com a outra e a gente percebe que o acaso não existe. A espiritualidade, com certeza, ela trabalha a cada momento que vai acontecendo os fatos dentro da humanidade. Não sei se você concorda com isso. Não, com certeza, com certeza. Quando a gente vai lendo, vai aprofundando, né? Inclusive, quando nós pegamos livros como A Caminho da Luz, em que Emmanuel vai traçando uma teia, né, ligando um ponto ao outro, nós observamos muito isso. Né, que A Caminho da Luz e também no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, isso também fica muito claro. Como a espiritualidade, ela planeja tudo, né, e tem todos os pontos. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, Humberto de Campos, eles nos fala justamente que tudo foi planejado, né, inclusive os povos que estariam aqui para formar a nação brasileira, né? Era o índio, era o português e o negro, né? Queriam a junção dessas três raças, né? Desses três povos, que daria esse povo brasileiro que tem esse jeitinho aqui, né? Que nós sabemos muito bem como é que é, né? Esse jeitinho mais afetuoso, mais simples, mas que de muito amor, eu acredito, né? Unindo a todas as pessoas, acolhedor e tudo mais. Ou seja, foram escolhidos a dedo, né? E se nós pensarmos, né, justamente como a espiritualidade trabalha, na época das grandes navegações, poderiam ter aportado aqui no Brasil, né, não apenas os portugueses, mas os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses, né? Mas não, seria determinado que seria, né, a nação portuguesa, que era a ideal para aqui estar. E nós temos também a questão de Henrique de Sagres, né? Que foi da escola das navegações e tudo mais, em Portugal, para possibilitar, com algumas descobertas da época, que Portugal chegasse aqui primeiro. Outro ponto interessante para confirmar, não é, essa determinação, esse planejamento espiritual, é que nós tivemos invasões francesas e holandesas que não vingaram, né? Que não vingaram. Portugal, inclusive, a ajuda dos próprios locais, os índios locais, né? Que se uniram aos portugueses para ajudar a expulsar tanto os franceses quanto os holandeses das terras brasileiras, né? Ou seja, o plano espiritual estava ali de olho, né? Não permitindo que o seu planejamento fosse para água abaixo, né? Aí a gente fica pensando, Silvia, então Kardec nasce no século XIX, em 1804, justamente no momento que Napoleão está sendo coroado, em dezembro de 1804. Então, o que acontece? Ele teria um tempo para poder fazer o quê? Tentar resgatar. Era a oportunidade que Napoleão tinha de trazer aquilo que ele não fez do passado para aquele momento ali, apesar da França tá num momento bastante complicado, naquelas situações todas que aconteceram, né? E eu vou colocar aqui, na realidade, ali Napoleão III, tá? Não é o Napoleão I, não. Napoleão III, que é aquele que veio já é sobrinho do Napoleão, é o que vai, de uma certa forma, ser o responsável por essa administração e que vai depois modificar toda aquela estrutura, aquela ambiência espiritual que havia, que o Paulo Henrique de Figueiredo trata lá naquele livro dele, Autonomia, quando já tinha um racionalismo, né? Um espiritismo racional, né? O espiritualismo racional, que ele fala do Mendibiran, ou seja, que ele já não queria, após a queda
da Bastilha, né, da Revolução Francesa, eles já não queriam mais aquela questão de religião, né? Eles já estavam cheios daquilo. Né? Na verdade, né, é uma época iluminista, né? O século das luzes e tudo mais, em que as pessoas elas já não aceitavam aqueles dogmas, aquelas ideias, né, que antes eram impostas pela religião dominante, mas que aviltavam a inteligência das pessoas. Então, é um momento também que o espiritismo surge quando existe também um recrudescimento do materialismo em virtude das pessoas não quererem mais se sujeitar a aceitar como real, né, aqueles absurdos todos que eram impostos, né, pela religião dominante. Então, era tipo assim, se é isso que eu tenho para acreditar, eu prefiro não acreditar em nada. Exatamente. Né? E eu tenho que acreditar nessa loucura aqui, então eu não acredito em nada. Eu não acredito em ninguém, não acredito em nada. Então, chegou um momento, não é, em que era aquele momento que ali, Paris, inclusive, a França, né, era tipo o centro cultural do mundo. Então, era ali que precisava nascer aquela nova realidade, aquela nova ideia, e as pessoas estariam bastante receptivas a ela, e daí algo que nós prezamos muito como espíritas, e que Kardec nos apresenta desde o início, que é a fé raciocinada. Eu acredito porque eu entendo, eu acredito porque não ofende a minha inteligência. Né? É justamente isso. Então, chegou no momento certo, né? E aí, o que acontece? Quando você nasce, esse espírito, Johann Hus, que está ali nascendo como... na realidade, Silvia, o Charles Kempis, ano passado, quando ele fez uma palestra para a gente na congregação, ele disse que na certidão do Kardec, né, do Hippolyte, na realidade, está registrado Denisard, com S, Hippolyte Léon Rivail. Pouca gente fala sobre isso. Isso é muito interessante. Pouca gente fala sobre isso. Mas se você pegar lá na palestra, na live do Charles, ele comenta. Na certidão dele está Denisard, com S, Hippolyte Léon Rivail. Só que... um detalhe interessante que eu estava até observando hoje também, fazendo umas pesquisas e tal sobre Kardec, é muito interessante, porque em cada documento de Kardec está escrito de um jeito. Na certidão de nascimento está escrito de um jeito, na de casamento está escrito de outro, na de óbito está escrito de outro. Eu sei que eram 5 documentos, né? Mas ele assinava... Cada um escrito de um jeito. O que o Charles diz? Ele passou a assinar como Hippolyte Léon Denisard com Z, porque Denisard com S não existe na França. Ele falou que foi um erro ali, assim, gritante do escrivão. Rivail. Então ele passou a ser Hippolyte Léon Denisard Rivail por conta própria. E se você pegar as várias biografias dele, está assim, Hippolyte Léon Denisard Rivail, como a gente aprende. Exato, Mas ele nasce como Denisard Hippolyte Léon Rivail. E com S. O Charles fala aqui, o Charles é francês. Fala, não existe Denisard com S na França, Denisard é com Z. E aí ele passa a assinar Hippolyte Léon Denisard com Z, Rivail. E a gente vê, né, as biografias, as grandes biografias que a gente tem, aquela do Francisco Thyssen, do Zeus Vantuil, de 1980, da FEB, tá dessa forma. Hippolyte Léon Denisard Rivail, a do Henri Sauce também, né? Então, mas isso é interessante, não significa nada, mas é interessante para a gente poder ter um pouquinho mais das informações a respeito da vida do codificador. E aí ele passa a assinar dessa forma, né? Hippolyte Léon Denisard, Zar com Z, e vai. E a vida dele é uma vida que não é uma vida fácil. Parece que o Kardec era milionário. Não, né? não. Mas o Kardec tem uma vida difícil. E o próprio Charles, nessa live que está na congregação lá, se vocês tiverem curiosidade, só buscarem no link da nossa congregação. O Charles Kempis é presidente da Federação Francesa, né? Federação Francesa, não é isso? Isso. E ele Kardec, 216 anos do bom senso encarnado. Quando, a partir dos 3 anos, o pai dele some. O pai de Kardec some. O Jean-Baptiste, ele some. E aí diziam que ele, nas biografias, diziam que ele tinha morrido. E ele só vai morrer em 1834.
Os documentos provam que ele vai morrer em Périgueux, que é uma cidadezinha, né, próxima, só em 1834. Mas até então, Kardec então, ele não vive, não tem a infância dele, a partir dos 3 anos, com o pai. Ele é criado pela mãe, a Jeanne do Ramel, a avó e o tio. Então, toda a sua educação, toda a sua instrução é esse núcleo familiar, basicamente com mulheres fortes e mais o tio, como referência. Eles, é claro, não tinham grandes condições, mas as condições dele eram condições que o pai, como era juiz, né, do governo militar de Napoleão, tinha condições, né, deixou para eles uma situação que eles puderam encaminhar o pequeno Hipólito para Yverdun, na Suíça, para estudar com Pestalozzi, já a partir dos 9 anos. Então, a vida dele não foi esse mar de maravilhas que a gente imagina que fosse, e que tenha sido, né? Porque as biografias fazem assim, algo romanceado, algo maravilhoso. Tem grande dificuldade. E a mãe dele, a Jeanne, havia perdido 2 filhos. A gravidez de Kardec é uma gravidez com cuidados. De risco, né? De risco. Ele aparece como filho único. Mas a mãe, além dele, perdeu 2 filhos, um menino e uma menina, antes de Kardec. E depois de Kardec ainda perdeu mais uma menina. Isso está lá. Aí o pessoal fala, Cosme, é fofoca espírita? Não é fofoca. Na realidade, se trata da vida do codificador. A gente acha que a mãe dele não teve filho nenhum. Não, ela teve 4. Ele vingou. Então, com certeza, a responsabilidade dele tinha que acontecer. Exatamente. Ele tinha uma missão. Porque é uma coisa interessante que você falou, que Kardec, né, mesmo a família não tendo assim, tantos recursos, mas ele conseguiu ser enviado para Yverdun, na Suíça, né, e estudar com Pestalozzi. E nós vamos lembrar que, nesta época, né, o método de Pestalozzi era um método revolucionário. Né? Era assim, top de linha em termos de educação. Né? Lá no castelo de Verdun, na Suíça, iam estudar, né, filhos da nobreza, pessoas assim de muito dinheiro, né? Muito importantes, né, na Europa. Exatamente, reis, realeza, né? Reis, era né? nata, né? Exatamente. Mas não é que eles não tivessem dinheiro, Silvio. Até porque o pai dele trabalhava com Napoleão, ele era juiz militar. Então, no dia do nascimento do Kardec, ele não está. Ele estava trabalhando fora da cidade, lá de Lyon, onde ele se encontrava. E o Kardec, ele não passa a infância dele em Lyon. Ele nasce registrado em Lyon, mas ele vai para a cidade da avó dele. Tanto que é lá que ele fica, que é Bourg-en-Bresse. Não tem nada a ver com o Leão. A gente vê que, porque o Kardec passou, cresceu. Kardec não tem relação assim com o Leão. É Bourg-en-Bresse, que é a cidadezinha, é uma cidadezinha pequena. Olha que interessante, né? É interessante isso, por isso que eu estou falando. Então, o berço de Kardec é um berço feminino, da avó, da mãe, do tio. Não é que eles fossem pobres, não era isso. Tinham dificuldade, como todo mundo tinha dificuldade. O pai tinha uma boa profissão, né, recursos, desapareceu, então o governo bancou aquelas situações todas. E a família resolveu dar uma boa instrução para o menino. Por isso que eu digo, realmente, ele foi talhado para isso. Porque se fosse uma outra família que não quisesse que ele estudasse, ia tentar, de uma certa forma, economizar nos estudos. Não economizaram, mandaram ele para Yverdun. A nata. Um ponto muito interessante também que vale ressaltar é que Kardec era uma criança, né, foi uma pessoa de uma inteligência privilegiada. Porque quando eu estava falando da questão do castelo de Verdun, aquele método de Pestalozzi extremamente revolucionário para a época, né, e os alunos importantes que existiam lá na escola de Pestalozzi, muito rapidamente Kardec é colocado por Pestalozzi como uma espécie de monitor. Né? E ele dava aula também quando precisava. Quando Pestalozzi não estava presente, Kardec substituía
em várias situações, substituiu o professor, né? Você vê a inteligência dele, né? Tão jovem ainda, e ele já rapidamente pegou o método, pegou toda a maneira de ser, né? Lá do ensino do Castelo de Verdun, e ele substituía a Pestalozzi sempre que possível, né? E sempre que necessário, melhor dizendo. Sempre que necessário. Isso é muito interessante. Né? E os biógrafos dele dizem que o Kardec ele passa lá, acho que 9 anos, 9 para 10 anos, mais ou menos. Ele volta muito jovem ainda, 20 e poucos anos, 20, 21 anos, da Suíça. Mas ele não volta para a cidade dele, Lyon, nem volta para o Bourg-en-Bresse, ele volta para Paris. Para Paris, exatamente. Ele não volta para onde estavam lá os familiares e tal. Ele vai tentar a vida dele em Paris, porque ele sabia que Paris era o grande centro efervescente do mundo até então. É o que você falou, do iluminismo, né? Onde tudo que acontecia no mundo tinha que passar por Paris. E aí ele vai se envolver, antes de se tornar esse grande codificador, no grande emérito educador, né? Já traz esse cabedal, era uma criança realmente diferenciada, né? Que era de uma inteligência muito grande, trouxe todo esse conhecimento do método pestalozziano, né? Hoje a gente aqui tem esse método pestalozziano como se fosse alguém de especial, né? Alguém que tivesse uma especificidade, né? E o método pestalozziano não era esse, é um método de ponta, como você mesmo falou. A sociedade, os filhos da sociedade mais elevada, né? Aqueles abastados, levavam seus filhos para lá. E ele traz isso tudo, e aí o que ele vai acontecer? Ele vai entrar em várias situações de comércio, vai ser contador, vai ser inventor, vai frequentar a sociedade parisiense de estudo do magnetismo, ele vai ter um internato logo depois, quando ele casa com a esposa, com a Gabrielle Méliès-Boudet, entendeu? Ele vai ser um negociante, ele era um pesquisador, era um cientista, mas ele vai se meter em várias situações para ele poder ganhar a vida dele. Porque, na verdade, Cosmo, o que acontece? Quando ele volta para Paris, ele cria um instituto, né, de educação. Rivai, né? Exatamente. E ele vai tentar aplicar o método de Pestalozzi e tudo mais. Ele escreve diversos livros de gramática francesa, né? Porque não existiam colégios públicos naquela época, então, normalmente, a educação dos filhos era feita em casa. Eram os pais, as mães, normalmente, né, que ensinavam os filhos as primeiras letras e tudo mais. Quando não tinham recursos, né? Porque quem tinha dinheiro contratava professores, aquela coisa toda. Mas o Kardec, inclusive, ele tem uma gramática, né? Tem um livro que é dedicado às mães, para que as mães possam usar aquele livro para ensinar seus filhos. Então, ele publicou diversos livros dedicados à educação. E criou esse instituto, né? Esse Instituto de Verdun. Só que o que aconteceu com o Kardec? Kardec ficou um revés, né? Porque parece que um parente dele, alguma coisa assim, meio que fez alguma coisa e esse instituto onde que ele era dono, né, acaba quebrando, falindo. E ele passa por dificuldades, né? É nesse momento em que ele começa a se virar, ele era casado, tinha uma família, tinha as contas para pagar, ele começa até a trabalhar como contador, né? Como contador, fazendo escrituras e uma coisa e outra, né? Escrituração de empresas, aquela coisa, para ele tentar viver, né? E ele dava aulas particulares em casa, a esposa dele estava lá. Tem até um fato engraçado, Silvia. Ele era contador de uma editora católica. Quando descobrem que ele escreveu o Livro dos Espíritos, demitem o Kardec. Coitado. Para você ver, né? Então, demitem ele. Você está escrevendo o Livro dos Espíritos? Pois é, imagina o seu herege, estava se virando. Mas você a questão eu acho que é do tio dele, é do tio dele. Foi um tio dele, eu acho, sim, exatamente. Que era um jogador quanto mais, e aí, de fato, faz uma situação lá que deixa ele realmente complicado financeiramente. E um ponto interessante, um ponto interessante que eu acho para nós abordarmos também com relação à personalidade de Kardec e tudo mais, é que mesmo estando passando por dificuldades, ele ainda dava aulas gratuitas para as crianças necessitadas. Né? Ele, dentro de casa, ele e a Meli davam aulas gratuitas para as crianças.
Ele estava falido, o colégio dele tinha quebrado, ele dava aulas gratuitas dentro de casa para quem podia pagar. Então, veja essa questão de você ter a compaixão pelo outro, né? O que eles sabiam bem fazer e ele estava, de uma certa forma, trabalhando em favor do próximo. Agora, é interessante, Silvio, o que acontece? Então, quando ele vai escrever a codificação, vai mudar completamente a vida dele. Por quê? Porque a codificação ele fica famoso. E aí ele escreve rapidamente, né? Que vai digamos, de 1855 até 31 de março de 1669, quando ele desencarna, são basicamente 14 anos, né? Mais ou menos. Quase 14 anos, né? Que é 31 de março, abril ou maio de 1855, até 31 de março de 1869, praticamente 14 anos. Só que o que ele desenvolve nesse tempo é algo extraordinário. Você pega o Livro dos Espíritos, os demais livros da codificação, você vai pegar a Revista Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todas as cartas, palestras e viagens. E trabalhando. Exato. Então, você tem uma produção muito grande para alguém que tinha uma saúde que não era das saúdes digamos assim, mais fortes. Ele tem um problema sério de vista, não sei se vocês lembram, que é comentado que uma médium sonambúlica o cura num processo de visão, ele ia ficar cego, porque os espíritos intervêm para ajudá-lo nessa cura da parte ocular dele. Porque, imagina, escrever a pena à luz de vela, naquela época, devia ser um negócio que forçava demais a vista. É. Então, tudo isso ele vai fazendo durante esse tempo. O Livro dos Espíritos está certo. Graças a Deus deu certo. Tanto que a gente tem até os dias atuais. Isso modificou. Isso foi bom para ele, que aí ele pôde se dedicar mais ao espiritismo. Mas ele tinha uma grande preocupação. A preocupação dele era que a doutrina do espírito, primeiro que ele dizia que não era dele. Então, quando a gente fala, o kardecismo, porque você é discípulo de Kardec. Kardec diz que ele não tem discípulo nenhum. A doutrina é dos espíritos. Ele sempre tentou fazer essa separação. Tanto que ele resolveu assumir esse pseudônimo, né? Allan Kardec, que tinha sido o nome dele, né? É verdade, ele queria justamente dissociar, né? Ele queria dissociar o nome dele de professor, de educador e tudo mais, né? Não queria que as pessoas fossem atrás da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, por causa do nome dele de Hippolyte Léon Denis Rivail, mas exatamente, por interesse realmente, né? Então ele não queria que houvesse essa confusão. E acabou que o nome Allan Kardec suplantou em muito o nome de Rivail, né? Com certeza, professor Rivail. E isso é sensacional, Silvia, porque a gente tem, de fato, assim, uma grande... Nós temos um dever moral para com o professor Rivail, né, o nosso querido Allan Kardec, porque ele mergulhou fundo, ajudado, é claro, por amigos, né? A Beth Fropo, a família Delany, Alexandre e Gabriel Delany, a gente tem o Denis, a gente tem o Sauce, Henri Sauce. Então, todo esse grupo de amigos mesmo, né? E a própria esposa, né? Ajudando, né? Nessa preparação toda, porque parecia que ele sabia que ele tinha um tempo exíguo para poder montar tudo isso, né? Parecia que ele sabia. Exato. Na verdade, né, Cosme, quando edita a missão dele, tem um detalhe interessante. Os espíritos falam para ele, quando apresentam a missão, não sei se você lembra disso, com certeza, que diz o seguinte: olha, você tem essa missão aqui para você fazer, né? Se você aceitar, né, você vai passar por uma série de coisas, vai passar por agressões, ofensas, né, humilhações, não sei o quê. Inclusive, a sua vida vai diminuir o tempo que você tem para viver, né? Menor de tanto desgaste que você vai ter com essa sua missão, né? E aí, quer dizer, os espíritos pintaram ele o pior quadro do que ele tinha pela frente. E perguntaram se ele aceitava. Ele aceitou. 10 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1867, né, ele escreve um artigo falando sobre isso. Tudo que os espíritos disseram que eu ia passar, eu passei. Eles só não falaram uma coisa. O quão seriam esses 10 anos, né?
essa minha missão, quanto de felicidade e gratificação eu teria. Só falava da coisa ruim, mas eles não disseram o quanto seria. E um ponto muito interessante, Cosme, que nós lembramos também na história de Kardec, é o fato dele ter recebido. Um dia ele estava meio cabisbaixo, meio triste, ele recebe em casa um pacote, um embrulho, e quando ele abre, era um exemplar, né, do Livro dos Espíritos, maravilhosamente encadernado. E havia um bilhetinho, né? E era um homem que um dia havia pensado em se suicidar, né? E ele ia se jogar de uma ponte lá de Paris, sei lá de onde que era, e quando ele coloca, né, a mão assim para se dar um impulso, jogar, ele sente alguma coisa na mão dele, ali naquele parapeito da ponte. E aí ele pega. E aí, quando ele pega, ele abre o livro, é um exemplar do Livro dos Espíritos, né? E estava escrito no frontispício assim, do livro, né, na primeira página, sabe, este livro salvou a minha vida, né? E aí ele manda para Kardec, dizendo, e acrescentando aquela dedicatória, esse livro salvou a minha vida, e ele coloca, e a minha também. Né? É muito emocionante isso. E aí Kardec, naquele momento, entendeu que tudo valia a pena, né? Todo o seu sacrifício, toda a humilhação, toda a dificuldade, vale a pena, né? É muito lindo isso. Não, valeu a pena com certeza. Eu não sei se você já fez pesquisa nas bibliotecas lá de fora com o nome Allan Kardec, Hipólito. Você praticamente não acha nada. Sabia disso? Você não acha nada assim, nada. Agora, você faz Flammarion, Laplace, esses todos você... Estão tudo na codificação, né? Você encontra deles. Agora, do Kardec, de fato, ele seria execrado mesmo. Ele foi execrado, ele pagou um preço muito alto, né? Mas, como ele falou, mas valeu muito a pena. Muito. Então, eu acho, Silvia, que nesse mês que a gente abre da celebração do codificador, e a gente vai ter vários encontros aqui nos próximos domingos, né? Falando sobre a codificação, a programação toda vai ser essa. A gente tem realmente uma dívida moral muito grande com Allan Kardec, né? Pelo professor emérito que é, pela mente que ele sempre desenvolvendo, sempre tentando buscar algo para que a gente pudesse, de uma certa forma, usufruir. Porque, basicamente, ele só trabalhou, né? Embora a gente sabe muito bem que esse espírito, de onde quer que ele esteja, com certeza está bem amparado por essa espiritualidade, né? Que ele legou assim, um trabalho assim, muito bonito, e de fato, e que é um trabalho assim, revolucionário do ponto de vista moral dentro das sociedades do mundo. Ainda muitos são contrários à divulgação do espiritismo, mas o espiritismo é lindo quando você conhece na sua profundidade, quando você tem conhecimento, curiosidade de estudá-lo. Ele não está dizendo absolutamente nada. Ele lembra muito aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz lá, quando Jesus dizia: eu não vim destruir a lei, o Espiritismo não veio destruir nada. Muito pelo contrário, veio dar cumprimento. Espiritismo estudado à luz do Evangelho de Jesus é lindo. Eu acho que é salvador, esclarecedor. Vivo, né? Exatamente. É exatamente isso. É a gente resgatar aquele consolador que Jesus falou que enviaria. Realmente, eu acho que é algo assim sublime. Então, a gente, nessa data, que a gente tem a oportunidade de relembrar essas informações a respeito do nosso mestre Lyonês, eu acho que é fundamental as nossas vibrações hoje mandarem, né, onde quer que o professor esteja, a nossa gratidão para ele. Com certeza, o Espiritismo acho que salvou cada um de nós. Se a gente ainda não tem noção disso, com certeza a gente um dia terá. As nossas vidas, aquilo que nós somos, aquilo que nós, então, estamos buscando em ser, né? Espíritas cristãos, para vivenciar o Evangelho de Cristo. É o que eu sempre falo nas minhas preces, sabe, Cosme? Obrigada, Senhor, pela luz da doutrina espírita em minha vida. Né? Eu sempre falo isso nas minhas preces. Obrigada pela luz da doutrina espírita em minha vida. Né? Que realmente, para mim, a doutrina é tudo. Né? Eu amo demais. Bom, Cosme, estamos chegando ao finalzinho do programa. Né? Temos, acho que aqui, um minutinho só. Eu quero aproveitar para falar das pessoas que entraram depois e alguns comentários que nós temos aqui. Né?
A Alessandra entrou, nós não tivemos a oportunidade de falar com ela, né? Boa noite, Silvia, Cosme, todos, feliz domingo. Feliz domingo para você também, Alessandra, Patrícia Mota Cariello, também, nossa doutora Patrícia. Oi, Patrícia, que bom que você está aqui. Um beijo. O que mais temos aqui? A Kátia Moreno. Kátia falando. Estudo iluminado, nossa gratidão, Jesus, gratidão, Kardec, São Francisco de Assis, nossos irmãos Cosme Silva. Silvia, que bom, querida. Fica muito feliz, né? Com os estudos e tudo mais. A Arlene também, dando a sua manifestação aqui. O João Santana. Gratidão pelo estudo, boa noite, uma excelente semana. A Arlete também falando, não sei se já coloquei o comentário da Arlete, Kardec ser iluminado, né? Vejamos mais aqui. Elaine Boima nos colocando aqui. Com certeza devemos muito a Kardec, também a sua esposa, que o apoiou bastante. Com certeza, a Meli foi a continuadora, né? A Arlene nos colocando. O que seria de mim também sem essa doutrina? É verdade. Eu acho que o espírita, normalmente, a gente fala isso, né? Graças a Deus, graças a Deus. A gente costuma até dizer, eu sou espírita, graças a Deus, né? A Rosana, gratidão, gratidão. A Moadira Mara também aqui nos falando, obrigada. Bom, meus queridos, estamos realmente... A Maria de Fátima Enes colocando gratidão a Kardec por tudo que nos deixou sobre o Espiritismo, gratidão a Silvio Cosme, por isso tão esclarecedor. Nós que agradecemos a vocês, queridos, por estarem aqui conosco. E agora vamos aproveitar assim, rapidamente, já estouramos um pouquinho nosso tempo, né, Cosme? Nós vamos aproveitar para fazer a nossa prece, né? Porque nós temos muito a agradecer, com certeza. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, que nos auxiliaram na realização deste programa. Muito obrigada. Nessa noite tão especial de mais um aniversário do nosso querido codificador Allan Kardec, queremos aproveitar para agradecer muito a todo esse trabalho hercúleo que o nosso querido professor Rivário Allan Kardec fez ao compilar, ao codificar os ensinamentos dos espíritos e nos deixar o Pentateuco, nos deixar todas as lições dos espíritos para que nós pudéssemos, através do seu estudo, ir aprimorando os nossos espíritos e nos tornando pessoas melhores. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos espirituais, muito obrigada, Kardec. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, chegamos ao final, né, do nosso programa Espiritismo e Atualidade. Esperamos vê-los aqui, não é, Cosme? Na próxima semana, para mais um programa, né? Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Beijo, gente. E até o próximo domingo. Boa semana para todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até.